1 aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ler o versículo 35. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo de número 35. Assim que você achar, diga glória a Deus. 1 aos Coríntios 15, versículo de número 35. Todos encontraram? Está escrito assim: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Amém, igreja? Eu vou ler pela segunda vez, eu peço que você escute atentamente. É importante que você ouça. Diz assim: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Sabe esse corpo aqui, o seu, o meu, o nosso? Um dia nós vamos morrer. Não sabemos quantos anos de vida nessa terra ainda temos. Talvez você ainda viva 15, 20, 30, 40, 50, 70 anos. Me refiro, logicamente, aos mais novos. Mas um dia esse corpo morrerá. E ainda que passe mais 20, 100 ou até 1000 anos para que Jesus volte, esse mesmo corpo ressuscitará. Diferente, não mais igual a esse, mas esse mesmo corpo. E a palavra de Deus vai nos mostrar muito acerca da ressurreição do corpo. Tem gente que entende que a eternidade se refere unicamente à alma, mas a palavra deixa claro que esse corpo, ele ressuscitará, de modo que tornará a se reunir com a sua alma e o seu espírito. Na eternidade, nós estaremos neste corpo. Amém, minha gente? Vamos entender mais acerca da ressurreição do corpo. O que vai acontecer com o nosso corpo quando morrermos e ressuscitarmos, como também o que vai acontecer com aqueles que não passarão pela morte. Quem crê que o Espírito Santo tem uma palavra para ministrar os nossos corações? Então eu vou ler o versículo 35, e você que está conosco nessa manhã de Santa Ceia, aqui na sede da Zona Oeste, na Lapa, lê em seguida em bom tom e em alta voz. Vamos lá? Digam todos juntos: mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Você crê que os corpos irão ressuscitar? Você crê de verdade? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora, e sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude e do teu poder. Senhor, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remova todos os obstáculos, não deixa nada atrapalhar. Envie essa palavra com poder e autoridade, e que essa palavra mesma vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus.
Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis tomar o vosso assento. Escutem, por favor. Existem duas grandes esperanças para os cristãos. A primeira é que um dia o Senhor Jesus voltará. Essa é a nossa maior esperança, é a viva esperança. Jesus um dia voltará para levar a sua igreja. Quem crê nisso e mantém essa esperança viva? Entretanto, muitos morreram esperando a volta do Senhor. E muitos de nós aqui também vamos morrer antes do Senhor voltar. Talvez você passe pelo arrebatamento, talvez não. Mas ainda que você morra antes da volta do Senhor, você tem que manter uma segunda esperança viva dentro de você, que é que os mortos irão ressuscitar. O apóstolo Paulo, quando ele escreve esse texto para a igreja de Corinto, nesse versículo que nós lemos, percebemos que tem duas perguntas. Primeiro ele diz: como ressuscitarão os mortos? Como que esse corpo irá ressuscitar? Imagina uma pessoa que já morreu há 10, 15, 20, 30 anos. A família já fez até a exumação do corpo. Muitos foram até incinerados, cremados, cujas cinzas foram lançadas no mar ou em algum lugar escolhido pela própria pessoa em vida. Como que essa pessoa que hoje é apenas cinzas, ou como que essa pessoa que é apenas ossos irá ressuscitar? É uma indagação que Paulo está fazendo aqui. E ele ainda diz: e com que corpo virão? Como será esse corpo? Vamos estudar a palavra, vamos analisar. Primeira coisa que eu quero que você entenda é: tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento trazem ensinos acerca da ressurreição do corpo. Há inúmeros versículos que falam da ressurreição do corpo. Quando você morrer, o fim não é chegado na morte física. Ainda que haja um intervalo de tempo entre a morte física e a ressurreição do corpo, que podem demorar até anos, esse corpo vai ressuscitar e a palavra de Deus nos ensina isso. Vamos ler aqui Isaías capítulo 26. Abra aí, por favor. Isaías 26. Olha o que diz o profeta aqui no versículo de número 19. Está escrito assim: os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Dá para entender? A terra lançará de si os mortos. Amém, minha gente? Sabe aquela pessoa que você já sepultou da sua família? Um dia ela vai ressuscitar. Falar de morte é triste, né? Tem gente que não gosta. Mas todos os que morreram, um dia o corpo ressuscitará. O texto deixa bem claro aqui que a terra lançará de si o quê? Os mortos. Amém ou não amém? Vamos agora a Lucas capítulo 14, porque como eu falei para você, tanto o
Antigo como o Novo Testamento trazem doutrinas, ensinamentos acerca da ressurreição do corpo. Lucas 14, versículo 13, diz assim: mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. Jesus está falando acerca do convite que nós temos que fazer a todos. É uma parábola acerca do evangelismo que a igreja tem que praticar. Esses não poderão nos recompensar, mas nós seremos recompensados quando o nosso corpo ressuscitar. Eu sei que tem muita gente com medo da morte, eu sei que muita gente não gosta nem de falar da morte, eu sei que muita gente tem saudades das pessoas amadas que já se foram, mas eu quero que você acredite, todos os que já morreram, e se você morrer antes do Senhor voltar, o teu corpo um dia há de ressuscitar. Diga glória a Deus. Amém? Pastor, o que acontece assim que uma pessoa morre? A palavra vai nos dizer que o cristão, o justo, o servo fiel, aquele que morreu perseverando no Senhor, lembra do que diz a palavra? Aquele que perseverar até o fim, será o quê? Será salvo. Aquele que morreu em Cristo, imediatamente é levado à presença do Senhor. Escute e leia também comigo Lucas capítulo 23. Eu sei que existem outras doutrinas que pregam o contrário. O catolicismo fala acerca do purgatório, que é um lugar onde as pessoas ficam durante um período de tempo para que os pecados sejam purgados. É uma espécie de antessala do paraíso, porque não foi um cristão genuíno e verdadeiro, morreu no pecado, mas pela misericórdia de Deus poderá se salvar, de modo que ficará no purgatório por um tempo indeterminado, para ter os pecados purgados, para depois adentrar no paraíso. Esqueça isso. Isso não existe. Isso não está na Bíblia, e nós cremos unicamente naquilo que está escrito. Lucas 23, versículo de número 42, está escrito assim: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, porque ele iria morrer naquele dia. Amém, igreja? Em verdade te digo que hoje estarás comigo no... Por isso que Paulo escreveu: viver é Cristo, mas morrer é ganho, morrer é lucro. O cristão não tem medo da morte. O cristão fiel, genuíno, verdadeiro, que ama ao Senhor e que serve a Ele de todo o coração, sabe, assim que morre, está diante do Senhor. Amém, igreja? Por isso que se você perder uma pessoa, sendo essa pessoa cristã, serva de Deus, você vai sentir saudades, você vai ficar triste, certamente você vai sentir uma dor profunda no seu coração, a dor da perca. Mas saiba, essa pessoa está diante do Salvador. Amém, igreja? Vamos ler mais referências para que possamos aprofundar mais o nosso entendimento. Palavras do apóstolo Paulo agora, Filipenses capítulo 1. Hoje é dia de ler a Bíblia, tá, gente?
Nós vamos ler muitos versículos. Filipenses capítulo 1, versículo de número 23. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Olha como ele fala acerca da morte, ó. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Paulo está dizendo, meu desejo é morrer, eu quero estar com o Senhor. Amém, igreja? Não, pastor, não quero morrer não, nem eu. Também não quero não. Amém? Mas Paulo está falando acerca do seu sentimento, ó. Porque isto é ainda muito melhor. Porque Paulo sabia, quando eu me for, eu estarei diante do Senhor. Amém? Pastor, quer dizer então que assim que a pessoa morre, o cristão verdadeiro, genuíno e fiel, ele já está diante do Senhor? Sim. Ah, mas é porque outro dia eu ouvi alguém dizendo que quando a pessoa morre, ela vai entrar num sono profundo, para que ela possa aguardar a vinda do Senhor, para que aí sim, sabe, o seu corpo venha ressuscitar. Inclusive isso está escrito em Tessalonicenses. Vamos entender de verdade o que está escrito em Tessalonicenses, no capítulo 4? Abra aí, por favor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. A palavra diz assim, ó. Veja. 1 Tessalonicenses 4, 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Paulo sempre usou o verbo dormir para falar acerca dos que já morreram. Por isso que na leitura oficial da Santa Ceia, nós lemos quando Paulo escreveu à igreja de Corinto, dizendo: por isso que há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, muitos que já morreram. Ele usa o verbo dormir para falar acerca dos que já morreram. E aí ele diz assim, ó, continuando: para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Ele não quer que você fique triste acerca daqueles que já morreram. Por quê? Na sequência ele diz, versículo 14: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quem crê que Jesus está vivo, diga glória a Deus. Assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram, Deus o tornará a trazer com Ele. Amém, igreja? Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Ou seja, primeiro os mortos ressuscitarão, para depois os vivos serem arrebatados. Quem compreende isso? Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os mortos vão ressuscitar e os vivos serão arrebatados. Amém? Mas Paulo não está falando de um estado de sono. Paulo está falando dos que já morreram, que um dia irão ressuscitar, mas em corpo, como esse aqui. Mas pastor, se o senhor disse que a pessoa que morre em Cristo está diante do Senhor, assim como o ladrão da cruz, que corpo é esse então, que os que morreram terão antes da ressurreição deste corpo aqui? Eu quero te mostrar também na palavra. Antes da ressurreição do corpo, nós recebemos o que a teologia chama de um corpo celestial, um corpo celeste. Mas não é esse corpo aqui.
Vá comigo a Mateus 17. Lembra quando Jesus subiu ao monte e teve com Moisés e Elias? Quem já leu isso na Bíblia? Pastor, inclusive os espíritas usam esse texto para dizer que é possível falar com os mortos. Minha gente, nós não podemos pegar um fato isolado ou um texto isolado e difundir uma doutrina por conta de um único texto. Existem coisas na Bíblia que aconteceram de forma isoladas, unicamente para aquele momento. Veja, Mateus 17. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Amém? Em um corpo celeste. Porque Moisés e Elias também terão os seus corpos ressuscitados, assim como todos, no dia da ressurreição dos corpos. Amém? Quem está compreendendo? Aqui ainda não é a ressurreição do corpo. E também não é um espírito como o espiritismo prega. Mas é um corpo celeste. É um corpo celestial. E a palavra vai dizer aqui em Apocalipse capítulo 6, que esses corpos são visíveis, por isso que foi possível ver o Elias e o Moisés. Abre aí, Apocalipse capítulo 6. E que esses corpos estão vestidos de branco. Apocalipse 6, versículo 9, diz assim: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Amém, igreja? Quem compreende isso? Por isso que foi possível com que tanto Moisés como Elias fossem vistos. Então não existe purgatório, é uma doutrina criada pelo catolicismo há séculos atrás. Não existe também o limbo, inclusive a Igreja Católica já se retratou acerca do limbo. Só você pesquisar no Google que eles próprios já não falam mais acerca do limbo. Limbo era uma doutrina pregada pelo catolicismo que dizia que as criancinhas que morriam antes do batismo ficavam ali naquele lugar. Mas a palavra refuta isso. E a doutrina bíblica é totalmente contrária. Jesus disse: Deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Se uma criança morrer, ela estará diante de Jesus imediatamente. Por isso que nós não temos que batizar criança. Se você tem um filho de 7, 8, 9, 10 anos, não fique preocupado acerca do batismo. Não, eu tenho que batizar. Eu tenho que batizar a minha criança, já tem 7, já tem 8 anos. Criança dessa idade não tem maldade no coração, não tem pecado. Amém, minha gente? O batismo é para quem tem pecado. Quem tem pecado e não batizou tem que batizar. Agora, uma criança não tem pecado. Nós não batizamos crianças porque a palavra de Deus diz que o batismo é para arrependimento. E uma criança não tem do que se arrepender. Quem está compreendendo,
Diga glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, mas qual a garantia que a Bíblia me dá que esse corpo aqui vai ressuscitar? A garantia que o próprio Jesus ressuscitou. Vá comigo então a 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz aqui o versículo de número 20. 1 Coríntios 15, versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, dos que morreram. Ele é o primeiro, por isso primícia. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão por conta do pecado, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Amém, igreja? Se você crê que Jesus está vivo, então você também tem que acreditar que mesmo que você morra e passe, quem sabe, 10, 20, 100 anos, que você já não tenha mais nem ossos no teu túmulo, se você for cremado, caso seja o seu desejo, ainda assim o teu corpo ressuscitará. Amém? E é com este corpo que passaremos a eternidade, ou no céu, ou na glória com Cristo, mas também, ou na condenação eterna. Sabendo disso, que muitos serão condenados, o Senhor enviou a Jesus Cristo. E é por isso que está escrito, que Deus amou o mundo, a todos nós, de uma tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que os nossos corpos tenham a vida eterna. Amém, igreja? Quem crê que os corpos ressuscitarão? Agora, como será esse corpo? A primeira coisa que eu quero que você saiba é que haverá similaridade estrutural com o corpo atual, tanto que você poderá ser reconhecido. A parábola do rico e do Lázaro deixa isso bem claro. Vamos ler? Lucas capítulo 16. Pastor, então eu vou poder reconhecer pessoas mediante a parábola do rico e do Lázaro? Sim. Então eu vou ser reconhecido, reconhecerei amigos, familiares, e também serei reconhecido? Sim. Olha o que diz aqui, Lucas 16, versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Foi dormir o mendigo, igreja? Não, foi levado imediatamente ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. E no Hades, o que acontece, igreja? Quando uma pessoa morre sem Cristo, quando uma pessoa não cumpre a justiça de Deus, quando uma pessoa vive no pecado e não se arrepende, o que foi que aconteceu com o rico? Ah, pastor, era porque ele era rico, porque Jesus disse que é mais fácil
um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que um rico no reino dos céus? Não, não era porque ele era rico, mas era porque ele não se arrependeu dos seus pecados. Assim como muitos não se arrependeram dos seus pecados. E por não se arrependerem dos seus pecados, o destino é esse. Veja, versículo 23. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. Ele reconheceu Lázaro. Então nós também seremos reconhecidos e também reconheceremos as pessoas. Amém, igreja? Olha o que diz o versículo 24. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Misericórdia. Teu coração não arde quando você lê isso? Você não teme em passar a eternidade no inferno? Será que quando lemos isso, será que não gera dentro de nós um temor? Eu tenho que me corrigir, Senhor. Eu tenho que me comportar como diz a Tua palavra. Eu tenho que largar o pecado. Eu tenho que ser um crente verdadeiro, um crente fiel. Gente, não é brincadeira. As pessoas duvidam. As pessoas não acreditam. As pessoas não levam a sério. Ainda tem gente acreditando que a Bíblia é uma fábula. Mas este livro é um livro profético cujas profecias se cumprem. E elas estão se cumprindo. E tudo aquilo que ainda não se cumpriu há de se cumprir. Porque tudo que foi predito nesse livro sagrado tem se cumprido ao longo dos séculos. E aquilo que ainda não se cumpriu há de se cumprir. E os que não se arrependerem, morrerem no pecado, não largarem a vida mundana, irão passar a eternidade com o corpo ressurreto, sofrendo. Isso aqui tem que gerar temor no coração das pessoas. Não é possível. Versículo 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Quando ele fala de Moisés e os profetas, ele está falando do quê? Da palavra, e não de espíritos para ministrar o povo. Ele está falando do evangelho, da palavra de Deus. Quem quer se arrepender, tem que se arrepender por meio da palavra, porque é a palavra que transforma e é a palavra que salva. Quem entende isso, diga amém. Diga glória a Deus. Versículo 30. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite nessa vida, porque na vida eterna os corpos ressuscitarão. Então, se o rico reconheceu o Lázaro, nós também seremos reconhecidos. Amém? Será um corpo diferente, mas com similaridades estruturais ao ponto de sermos reconhecidos. É lógico que tem respostas que só poderão ser dadas quando isso acontecer. A idade, a fisionomia do corpo, como que vai estar o cabelo, se a pessoa vai ressuscitar
da mesma maneira que ela estava quando ela morreu, fisicamente falando. Tem coisas que somente quando acontecer, mas seremos reconhecidos e iremos reconhecer. Quem compreende isso, diga amém. Entretanto, esse novo corpo será um corpo glorificado, livre de todas as mazelas e moléstias desta vida. Vá comigo aqui para 1 Coríntios capítulo 15. Olha o que diz o versículo de número 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Amém? E aqui, no versículo 53 e 54, fica bem claro que é um corpo imortal. Não morreremos mais, porque só existe uma só morte. E novamente aqui refutamos o espiritismo. Amém, minha gente? Ao homem é dado o direito de morrer uma única vez. Capítulo 15 ainda, versículo 53. Porque convém que isto, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E será um corpo imortal que não morrerá mais, livre de doenças. Um corpo preparado para viver no novo céu e na nova terra. Quem compreende isso, diga amém. Não haverá sede, não haverá fome, não haverá dor, não haverá doença. Será um corpo incorruptível e imortal. Amém, igreja? Duas verdades antes de encerrarmos. Falando dos vivos. Pastor, e os que não morrerem? Todas as vezes que eu leio sobre esse assunto, eu fico meditando e pensando: haverá um grupo de cristãos, milhões de pessoas, que não passarão pela morte. Eu não sei se você tem medo de morrer. Muita gente tem. Uma coisa é não querer morrer, ninguém quer morrer. E outra coisa é ter um medo exacerbado da morte. Mas haverá, haverão pessoas que nunca morrerão, porque serão arrebatados. Nós lemos isso em Tessalonicenses no capítulo 4, e aqui, nesse mesmo capítulo, de 1 Coríntios 15, o versículo de número 51 diz assim, eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Lembra que Paulo usa o verbo dormir para falar dos que morrem? Nem todos morreremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Amém? Se Jesus voltasse agora, está ouvindo a trombeta tocar? Ninguém está ouvindo, não? Só eu? Então só eu vou subir agora aqui? Brincadeira, né, gente? Porque quando a trombeta tocar, todos nós vamos ouvir. Amém ou não amém? Se não ouvir, já sabe, né? Vai ficar para a tribulação. Mas se Jesus voltasse agora, a Bíblia diz que é em um piscar. Arrebatamento, arrebatar significa ser retirado, arrancado à força. Ninguém aqui iria morrer. Amém, pessoal? Entretanto, esse corpo arrebatado, no exato instante do arrebatamento, também será transformado em um corpo glorificado, assim como os mortos
que ressuscitarão. Os arrebatados também terão os seus corpos glorificados. Quem compreende isso? Olha o versículo de número 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Como será o som dessa trombeta, hein? Como será o som dessa trombeta? Às vezes em casa eu já fiz uma brincadeira com a pastora, eu me escondi, né? Para ela pensar que eu tinha sido arrebatado. Imagina? Eu aprendi essa brincadeira com o pastor Marcos Lima, que foi pastor dessa igreja. Tem alguém da época dele aqui? Do Marcos Lima? É mesmo? Quem é da época do Marcos Lima? Meu Deus, vocês estão aqui há um tempão mesmo, hein? Glória a Deus. Pastor Marcos é uma pessoa adorável. Ainda hoje eu o acompanho, assisto muitas pregações dele. Ele não está mais no ministério, mas tanto para a pastora como para mim foi um grande pastor e uma referência. Ele contou que um dia ele deixou a roupa dele de uma forma como se ele tivesse subido, a roupa tivesse caído, e se escondeu. Quando a pastora Tassimar, lembra da pastora Tassimar? Ele não era casado ainda, né? Quando passou aqui, ele ainda não era casado, né? Quando a pastora Tassimar, a mulher dele, viu, ela se desesperou, gente. Só que ela não se desesperou porque ela subiu, ela se desesperou porque ela ficou. Ela, meu Deus, o Marcos subiu e eu fiquei. Misericórdia. Depois ele apareceu dando aquela gargalhada que quem lembra dele conhece, né? E aí eu pensei, vou fazer com a pastora. E aí eu fiquei bem escondidinho para ela achar que Jesus tinha voltado e eu tinha subido. E ela tinha ficado, diga misericórdia. Se os homens estão pensando em fazer, estraguei a brincadeira de vocês, né? Agora elas não vão cair mais nessa brincadeira. Hein, mulheres? Fiquem espertas. Por quê? Porque vai ser em um piscar de olhos. O texto diz: porque a trombeta soará, estou lendo o versículo 52. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o que, gente? Amém? Imagina, você não para pensar nisso. Se Jesus voltasse agora, eu não iria morrer. Eu seria revestido, teria um corpo glorificado, sem passar pela morte. Por isso que Jesus disse que nós temos que lutar para entrar pela porta estreita. O que você está fazendo para entrar pela porta estreita? Eu sei que não são pelos nossos méritos e nem pelas nossas obras, para que nós não venhamos nos gloriar. A salvação vem pela graça, amados, mediante a fé. Mas uma coisa é certa: quem é salvo tem obras de salvo, tem o coração de salvo, fala como salvo, pensa como salvo e vive como salvo. E como que eu vivo como salvo? Eu vivo como diz a palavra. A palavra diz como os salvos devem viver. Por isso que você tem que amar essa palavra e, como disse o salmista, guardar no seu coração, para você não pecar contra o Senhor, para quando você morrer, ressuscitar, ou se Jesus voltar quando estivermos vivos, sermos arrebatados. Diga glória a Deus. Uma segunda verdade e último texto que eu quero ler aqui. Eu gostaria de fazer essa leitura com a igreja de pé. Toda a igreja fique de pé, por favor. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28. Diz assim:
Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Amém? E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Repito, o dia que todos os mortos ouvirão a sua voz está chegando, mesmo que você morra antes dele vir. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Todos os corpos irão ressuscitar, todos. Uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição da condenação. O sacrifício do Calvário foi para todos. O Senhor morreu por todos. Mas nem todos ressuscitarão para a vida. Muitos ressuscitarão para a morte. Quem recebe essa palavra?